Olá, bom dia! A partir de hoje, todos os domingos pela manhã, vamos apresentar histórias que fizeram parte do cotidiano dos maranhenses e foram notícia no Jornal Imparcial. Toda a elite da segurança está, nesse momento, reunida, traçando estratégia, analisando já o que pôde recolher do momento do crime até agora. Eu ganho uma pensão, mas a pensão não está me dando para me sustentar. Aí eu vim procurar os deputados daqui para ver se me ajudam, porque eu tô sofrendo demais. O jornalista Décio Sá foi morto na noite de uma segunda-feira, dia 23 de abril, no bar Estrela do Mar, na Avenida Litorânea. O blogueiro foi executado com tiros de pistola .40. A Secretaria de Segurança Pública criou uma força-tarefa com apoio da Polícia Federal para elucidar o caso. As investigações correm sob sigilo. Décio Sá assassinado. Por quê? Os 6 disparos que calaram o jornalista ainda geram dúvidas e indignam setores da imprensa. O caso repercutiu pelo mundo. No Maranhão, continua envolto a mistério. A polícia, por enquanto, só tem depoimentos e um retrato falado. Quem será o executor do repórter? A pergunta não cala. As imagens que ainda chocam amigos e parentes entraram para a história. Dominaram as redes sociais, pautaram jornais, revistas, blogs e uma multidão em busca de justiça. A gente quer pedir para o Maranhão paz e justiça. Justiça social. A gente quer pedir que a governadora do estado do Maranhão levante a bandeira da paz com a gente, que ela venha para a rua com a gente, mostrar que ela é governadora. Os tiros que mataram o blogueiro atingiram também a liberdade de imprensa. Antes de tudo, uma violência contra a liberdade de imprensa, contra o exercício da nossa profissão de jornalismo, e é um crime que desafia a polícia para investigar e fundo e em profundidade mesmo, e prender esses assassinos e colocar isso perante a justiça. No Brasil, neste ano, 4 profissionais já foram mortos e apenas um caso elucidado. Os dados não são nada animadores. Entre 1992 e 2012, 20 foram mortos, segundo o Comitê de Proteção aos Jornalistas. Em 14 crimes, não houve qualquer punição. 6 deles foram parcial ou totalmente esclarecidos. Polêmico e audacioso, Décio colecionou na carreira de blogueiro milhões de acessos, fama, mas alguns inimigos. Agrada e desagrada esse tipo de jornalismo. Agora, cabe às nossas autoridades, a polícia investigar e, claro, automaticamente chegar aos autores do crime, a quem executou, aos executores e também o mandante. O que não afastou a comoção durante o velório e enterro do jornalista. Apareceram políticos, secretários, vice-governador, amigos e colegas de profissão. É um atentado que nos desafia todos, né? E que, portanto, nos traz a responsabilidade de apuração total, completa, até que se chegue aos culpados, né? Agora, parentes pedem justiça e buscam mobilização. Conseguiram unir em caminhada famílias dilaceradas pela criminalidade. Cerca de 500 pessoas participaram do ato na Avenida Litorânea. Só neste ano, a pistolagem matou 6 em todo o estado. Nenhum culpado está na cadeia. Quando a população se une junto com a sociedade civil organizada, com os movimentos, com a população, com todos vocês, jornalistas e comunicadores de uma forma geral, nós estamos mostrando que a população está intolerante, que a população não está aceitando essa barbaridade que tem acontecido especialmente no Maranhão. A pistolagem no Maranhão está mais viva do que nós imaginamos. Segundo a polícia, faltam provas, mas a Secretaria de Segurança garante total empenho na elucidação do caso Décio Sá.
Prioridade zero da Polícia do Maranhão hoje é a elucidação desse crime. Todos os meios materiais e estruturais de equipamentos estão voltados para a elucidação desse crime. Realmente é uma afronta à autoridade, é uma afronta ao Estado. E um desafio para o jornalista que não se deve deixar abater, deve continuar a sua jornada noticiando os fatos sem medo. O que a gente pode analisar é que pode ter retornado ao Estado do Maranhão a pistolagem, pode haver uma máfia superpoderosa que não aceita ter seus interesses contrariados e, em resposta, pode estar praticando isso. Eu acho que a primeira inquietação de um jornalista que acompanha a morte de um colega de profissão e que supostamente foi morto por conta das denúncias que fazia, e no meu caso também trabalho fazendo denúncias contra pessoas públicas, em relação a pessoas públicas, em relação a casos de instituições, é que poderia, da mesma forma como foi com o Décio Sá, ter sido comigo ou ter sido com outro colega que tem essa mesma linha de trabalho. Se pode permitir esse tipo de coisa, né? Porque você agrada ou desagrada alguém, que as pessoas têm que ir lá e matar, tirar a vida. Tem o caminho da justiça, tem o direito de imprensa, que precisa ser respeitado desse país, tem o caminho a seguir por todos os lados, você tem como se defender. Agora, tirar a vida realmente não se pode permitir em pleno século XXI. Eu não acho que a palavra intimidação seja correta, mas fez a gente repensar em como fazer jornalismo na internet, principalmente esse jornalismo de blog que no Maranhão cresceu muito, o maranhense se acostumou a ver notícia em tempo real na internet pelos blogs, como era o blog do Décio Sá, que tinha muitas denúncias de várias formas. E isso faz com que a gente repense como fazer essas denúncias, como vai ser feita a partir de agora esse tipo de denúncia. Não deve se deixar intimidar por bandidos, tombou um, que tombem 10, mas a verdade nunca deve deixar de ser dita e convém salientar essas pessoas que idealizaram e que determinaram a execução do jornalista, que a morte de um não vai intimidar os demais. Dia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vós. Segura na mão de Deus, segura na Nós voltamos daqui a pouco com outra história interessante: o assistencialismo da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores de São Luís. Aguarde aí. Depois da divulgação dos 18 salários dos deputados do Maranhão, alguns parlamentares disseram que a dinheirama servia também para que eles mantivessem a instituição de caridade. Esta declaração foi dada em relação às pessoas que costumam pedir ajuda aos parlamentares. Essa prática do assistencialismo é comum tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Vereadores de São Luís. O dia começa cedo para quem vai em busca de ajuda na Assembleia Legislativa do Maranhão e na Câmara Municipal de São Luís. Não é difícil andar pelos corredores e encontrar pessoas de todos os sexos, idades ou classes sociais em busca de um só objetivo: pedir ajuda para políticos. Um dinheiro, um remédio, um caixão e até um emprego. As pessoas acabam vindo da Assembleia Legislativa porque o Estado não cumpre com o seu papel. Qual é o papel do Estado? Garantir educação, garantir habitação, garantir saúde. E muitos pedidos que chegam aqui aos parlamentares da Assembleia Legislativa é justamente ajuda na construção de sua própria casa, ajuda no pagamento de uma faculdade, ajuda para compras de remédio, ou seja, papéis essenciais que o Estado deveria cumprir, que não cumpre. E o parlamentar, por ser mais próximo da população do que o próprio Estado, acaba sendo procurado e há essa confusão de funções. Para algumas pessoas, os políticos só prestam o serviço de assistencialismo somente quando o período eleitoral se aproxima. Esta senhora de 50 anos disse que não é a primeira vez que ela procura. Geralmente, às vezes a gente vem a pedir ajudas para eles, né, junto, porque, sabe, a gente quando
tem que procurar eles no momento que te precisa, né? Precisando de ajuda financeira para comprar alimentação, entendeu? Sempre na cidade eu venho aqui, às vezes a gente às vezes a gente é maltratado, entendeu? Por exemplo, como insegurança, às vezes é maltratado. A senhora é maltratada por quem? As pessoas que às vezes que não quer que veja a gente o bem da gente, entendeu? Das pessoas humildes. Isso é natural com qualquer ser humano. Tenho certeza que se alguém bater a tua porta, você vai ajudar. Como qualquer outro cidadão vai ajudar se alguém também peticionar, se alguém vier pedir. E não é diferente. Agora, reduzir o papel parlamentar de atuação nossa a como se fôssemos instituição de caridade, na minha ótica, não, é um tanto quanto equivocado. Isso é fácil no período que eles precisam da gente, né? Qual período? As eleições, quando eles querem voltar de novo, né? Existem casos de pessoas que passam de 2, 3 dias ou até uma semana em busca de ajuda, como é o caso de Wilson. Ele foi até a Assembleia Legislativa do Maranhão à procura de 2 deputados, mas parece que dessa vez seu Wilson não teve sorte. O deputado está viajando. E quando é que o senhor vai voltar novamente? Sexta-feira. O senhor vem de novo? Sim, senhora. Apesar de não ter conseguido. Mas eu venho de novo. A história dele não é uma história comum. Esse sorriso no rosto também traz um pouco de sofrimento. Não é à toa que o aposentado procura ajuda financeira. Acontece que eu tenho um problema muito sério, eu ganho uma pensão, mas a pensão não está me dando para me sustentar. Aí eu vim procurar os deputados daqui para ver se me ajudam, porque eu tô sofrendo demais na Casa Alheia. Eu fiz minha inscrição no PAC, mas nunca fui chamado em 2009. Aí então eu estou sofrendo, humilhado na Casa Alheia. Eu peço ajuda de casa em casa, aí eu pego com muito carinho, pego chuva, sol, mas mesmo assim tem muita gente boa de coração que me dá comida, me dá roupa, me dá calçado. Eu tenho problema de pressão alta, nervoso e soro positivo e asma. Um caso recente que foi veiculado na imprensa nacional se tornou motivo de escândalo na Assembleia Legislativa do Maranhão, depois do descobrimento que os deputados estaduais recebiam 18 salários por ano. O deputado Carlos Alberto Milhomem ainda argumentou dizendo que, de certa forma, o deputado não deixa de ser uma instituição de caridade. E hoje, o que eles têm a dizer sobre isso? Olha, eu acho que o deputado Milhomem, ele disse algo assim, mais emocionalmente, ele quis dar uma ênfase, não é, ao tipo de trabalho do parlamentar que permanentemente está em contato com as comunidades. Ele mesmo é um deputado essencialmente interiorano. Ele viaja muito pelas cidades do interior e trabalhando. Ele deu essa ênfase no sentido de dizer que permanentemente nós estamos em contato com a comunidade. Por mais que aqui o nosso papel aqui seja legislar, fazer lei, projetos, mas a gente termina sendo também uma casa de, digamos assim, de doação, né? Porque muitas pessoas procuram aqui os gabinetes pedindo algum tipo de auxílio, de ajuda, às vezes até alimentar. Mas eu acho que dentro do papel da Assembleia termina sendo realmente também esse papel no estado que nós vivemos, né? Mas isso é uma situação não só que a Assembleia do Maranhão vive, mas todas as assembleias no Brasil todo e câmaras municipais. Para facilitar o desenvolvimento. Isso é fácil no período que eles precisam da gente, né? Qual período? As eleições, quando eles querem voltar de novo, né? Assistencialismo, a gente compreende como uma expressão de um fenômeno que existe na cultura brasileira, na cultura política brasileira, que é o fato das pessoas pedirem favores, né, pedirem auxílios a pessoas que estão numa situação economicamente ou politicamente mais favorável dentro da estrutura social. Então esse desnível faz com que algumas pessoas peçam favores, né? Essa troca e essa relação de troca, né, de favores acaba
estruturando o que a gente chama de assistencialismo, né, que é o fato de ajudar as pessoas, né, essa relação de ajuda, né. A abordagem que a sociologia política faz sobre essa relação é uma abordagem que identifica esse fenômeno que existe na cultura brasileira, que é um vício de uma cultura política patrimonial e que, na verdade, deveria ser combatida pelas instituições republicanas e democráticas que a gente construiu recentemente no Brasil, com a conquista da democracia. Então, as instituições que existem, como a Assembleia Legislativa, como o Executivo, como o Judiciário, como agências de controle, elas são instituições que são para garantir direitos, né, às pessoas, né, e não para garantir favores. Então, na verdade, eu diria que o assistencialismo é uma prática que deveria ser combatida por essas instituições, né? O que, na verdade, a gente observa é o contrário, muitas vezes, né? Que muitas vezes membros dessas instituições reforçam essas práticas assistenciais, quando, na verdade, eles deveriam combater. Agora vamos acompanhar a crônica do dia com o jornalista Raimundo Borges. Eu trabalhava exatamente com essa câmera aqui no jornal como repórter fotográfico. No final da década de 80, havia um conflito agrário envolvendo trabalhadores rurais e criadores de búfalo no município de Turiaçu. E a confusão chegou ao extremo em que trabalhadores rurais chegavam a matar búfalos que invadiam as suas propriedades, suas roças, e depois os proprietários, ou fazendeiros dos proprietários, resolveram reagir também de maneira muito mais violenta. Padres e freiras resolveram fazer um ato de desagravo na cidade de Turiaçu, que hoje por coincidência, né, é a maior produtora de abacaxi do Maranhão. Foi um grande abacaxi, então, que a gente foi tentar resolver. E então o arcebispo de São Luís, Dom José da Mota Albuquerque, ele me convidou, o padre Vitor Acelim, o juiz, então, hoje aposentado, José Ribamar Hiller, e mais uma freira italiana que nos acompanhou. A arquidiocese fretou um avião monomotor para levar a gente e trazer e tal. E quando a gente pegou o avião de volta, houve um problema, mais ou menos com 30 minutos de voo, o avião falhou o motor. Vinha com mais ou menos de 900 a 1.000 metros de altura e simplesmente parou tudo, e o piloto tentou fazer algumas manobras que eles chamam de planar, a tentativa e Dom Mota ainda chegou a conversar com o piloto, vinha ao lado dele, indicando algumas palmeiras embaixo, que ele poderia mirar em cima das palmeiras, que era uma forma de amortecer o impacto da queda, né? A freira que estava ao meu lado, ela se apegou a um cordão e começou a fazer orações e rezar, e o avião descendo assim de maneira, no primeiro momento, de maneira um tanto quanto desequilibrada, até que ele realmente entornou para um lado e perdeu totalmente o controle de qualquer possibilidade de ter jogado em algo. Ele veio de lá e caiu violentamente numa área, por salvação nossa, uma área de pântano. Uma das asas enfiou na lama, primeiro no impacto, arrancou, e o resto do aparelho saiu de bico e entrou numa posição meio inclinada e entrou na lama e bateu no tronco de uma árvore, e lá ele permaneceu, ficou parado. E a gente ficou olhando um para o outro. Eu ainda perguntei, estamos realmente vivos? Será que a gente é um sonho aqui e tal? E então a gente ficou, eu tinha uma câmera fotográfica, passei então a fotografar a movimentação dentro do avião, e depois, quando a gente saiu, todos saímos e ficamos sobre o corpo do avião. E Dom Mota
lembrou naquele momento, disse, olha, vamos fazer uma oração aqui para agradecer a Deus porque nós estamos vivos. E começamos então a rezar o Pai Nosso. Quando estavam no meio da oração, o bispo indagou o piloto, disse, olha, esse avião não pode explodir. Ele disse, olha, Dom Mota, é possível porque tem combustível no tanque. Aí Dom Mota encerrou pela metade o Pai Nosso e disse, olha, então Deus já nos ouviu e vamos sair, vamos cair fora daqui. Como eu tinha fotografado todas as etapas, só não fotografei a queda porque infelizmente não foi possível, mas todo o movimento das pessoas que estavam lá na ocasião, eu fotografei tudo e cheguei aqui no jornal, deu para fazer uma excelente reportagem que foi manchete do jornal. Realmente foi um caso assim muito curioso porque eu fui o personagem de um acidente e ao mesmo tempo tive ainda, graças a Deus, a possibilidade de transformar isso em notícia e até registrar depois em livro. Essa história realmente eu acredito que é um fato bastante relevante, tanto na minha vida profissional como também para o próprio jornalismo do Maranhão. Essa edição do programa você também pode conferir na internet através do site de O Imparcial. Obrigado pela companhia e nos veremos no próximo programa.